Meus irmãos, então a gente vai falar um pouco do que era a adoração, que era o culto, né, nos vários períodos do Velho Testamento. Então, começando da criação até o Êxodo, então, nomeadamente, né, Gênesis e Êxodo, a adoração era por meio de sacrifícios. Era muito comum, então, uma pessoa que queria adorar ao Senhor levantava um altar de pedra mesmo, alguma coisa bem simples, e sacrificava um animal em cima desse altar. Deixa eu ver aqui, apareceu alguém? Está na sala de espera, já não está mais, está entrando aqui. Então, às vezes acontecia sacrifícios de gratidão, que foi o caso, por exemplo, de Abel e Noé, sacrifício para a expiação de pecados, a gente tem um exemplo em Jó, capítulo 1, versículo 5, onde Jó ele oferece esse sacrifício em nome dos filhos, né? Que olha, porventura, se alguém houvesse pecado, algum dos filhos houvesse pecado, que o Senhor lhe perdoasse. Passando esse período, então, já entrando do êxodo à monarquia, então os judeus saíram do Egito, o povo judeu saiu, liderados por Moisés, e ali eles então começa a ter a construção da tenda do Senhor. Cadê? Tem um recurso aqui que achei muito legal, eu vou tentar aqui ativar, que é o Spotlight. Vamos ver. Ah, que bonitinho, ó, funcionou, gente, né? Então, esse aqui é o templo, onde era a tenda, onde ficava a arca do Senhor, a bacia onde eram as pessoas se lavavam, o sacerdote se lavava, o altar do sacrifício, e aqui então onde era onde ficava o povo, e em volta onde era o povo de Israel estava acampando, né? Então aqui começa a adoração no tabernáculo, e cada elemento então tem um símbolo específico diante de Deus. Então, a arca, a mesa dos pães, é a questão da presença e o provimento de Deus. As lâmpadas, mostrando que o Senhor é a luz, o Senhor é guia da nação. A gente tem também o incenso, e isso é interessante, que até em Apocalipse volta esse tema, né? Orações dos santos sendo elevadas na presença do Senhor. E o altar, que representa o sacrifício, representa alguém ou algo que seria morto para que a pessoa pudesse estar na presença do Senhor. Então aqui a gente tem um zoom, né, do que era dentro da tenda. Então, voltando aqui, você tem a tenda, e aqui é um zoom de como que era, né? Então, você tem a arca do Senhor, você tem a mesa com os pães, você tem as lâmpadas. Aí você vai dizer, puxa, eu já vi isso aqui, né? Tem muita igreja que usa como símbolo, né, da presença do Senhor, é o menorá, é o candelabro de 7 pontas. O altar também, onde era oferecido, aqui é o sacrifício, botando um pouco. Então, tudo isso aqui ficava dentro da tenda. Aqui era o santo lugar, e aqui era o santo dos santos, lugar que era totalmente fechado, que quando Jesus morreu, essa cortina se rompeu, mesmo não tendo a arca dentro, né? E isso já não era mais a tenda, era o templo. Mas mesmo não tendo a arca, continuava com a cortina e continuava sendo considerado o Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava uma vez somente ao ano. E aqui, então, na monarquia ao exílio, na época dos reis de Israel, o culto ele foi evoluindo. Então, era um culto participativo, era diferente de outras religiões que faziam o sacerdote fazia tudo e a pessoa só olhava. Em Israel era muito comum os cânticos, as procissões, o adorador se envolvia efetivamente na adoração. E os profetas e sacerdotes na monarquia, eles passam a ter uma outra função, que não só de estar no templo e de estar na tenda, mas também
de ensinar a lei de Deus ao povo. E aqui a gente vê já o Templo de Salomão, né? Olha que interessante, né? Já é bem maior, muito mais complexo, estruturas de ouro. Ah, sim, gente, detalhe, esse aqui não é aquele do Brás, tá? Esse é o de Jerusalém, é o original, tá? Então, é uma construção retangular, quadrada aqui, né, na sua base, onde a arca ficava aqui dentro, essas paredes em volta eram salas onde ficavam guardados os utensílios para o culto, ficavam guardadas as ofertas que sobravam. O povo se reunia aqui, e aqui era o pátio dos gentios. O gentio podia entrar até aqui só, não podia passar dessa parte. Os judeus poderiam entrar até a porta do templo em diante, o sacerdote. Então, aqui é aquela mesma imagem, já mais detalhada. Então, paredes revestidas de ouro, as colunas com formato de romãs, a bacia, que era para o sacerdote se lavar, o altar onde eram sacrificados os animais, era queimado o sacrifício, as salas dentro do templo, aqui era o lugar santo, e aqui o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança com os querubins. Você vê que o querubim aqui tem uma forma um pouco diferente daquela que mostrou na tenda. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente como era. Só Deus sabe, o resto são conjecturas. E no exílio, então, esse templo foi totalmente destruído, foi levado a pó, os utensílios foram levados como espólio, e como presa de guerra, né? Então os judeus não tinham mais o templo, eles passaram a se reunir em qualquer salão que desse, e não tinha mais o sacerdote assim, mas havia o rabino, que era o mestre da lei, aquele que ensinava a lei. Então isso começou a ser conhecido como sinagoga. A sinagoga, então, é o lugar onde o pessoal se senta, aqui. O rabino, ele fica nessa parte onde é o púlpito, né? E onde ele lê a lei e explica a lei. Tem um período de cântico, tem um período de leitura da lei, tem um período de orações. Aqui atrás é um armário onde ficam os vários pergaminhos diferentes dos vários livros, né? Então o rabino tira o pergaminho que vai ler naquele dia e faz a leitura. E esse modelo de local de culto, então, foi o que se espalhou e era o que tinha mais frequente na época de Cristo. Então, havia o templo em Jerusalém, que foi reconstruído pós-exílio, mas muitas cidades tinham, então, a sua sinagoga, tanto no território de Israel quanto fora dele, né? Então, pós-exílio, temos algumas coisas a destacar. O rei deixa de ter uma figura proeminente na adoração, né? O rei Davi fez salmos, né? E compôs e organizou. Deixa o rei de lado, é o sacerdote. O exílio, ele foi um meio de purificação e ressurgimento da religião judaica. Então, o pessoal que estava frio, né, viu o que estava perdendo e se voltou para Deus efetivamente. Foi o fim da idolatria, mas com uma ressalva. Na Babilônia, principalmente, os judeus se mesclaram com as religiões babilônicas, aquelas religiões de mistério, de magia, para formar o que se chama de Cabala, que é um judaísmo místico, um judaísmo envolvido com magia, inclusive magia negra. É um negócio bem, bem complicado, né? Acabou a monarquia pós-exílio, mas ficou a esperança do Messias, o descendente de Davi, que viria, né? Que virá, que veio, né? Jesus Cristo. O sumo sacerdote e os escribas assumem a liderança do povo, inclusive naquele período interbíblico que é entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, a chamada Revolta dos Macabeus, onde é destacado, são livros apócrifos, são livros que não fazem parte da nossa Bíblia, porém contam um pouco da história de Israel. Então, os Macabeus
fizeram uma revolta contra o domínio grego, romano, foram quase exterminados, foi muito complicado. E naquele período, então, era o sumo sacerdote que governava, que ditava os rumos da nação. E esse viver de acordo com a lei, então, se tornou um estilo de vida. O judeu ansiava isso, viver de acordo com a lei. Tá? E o modelo de sinagoga se tornou o modelo da igreja do Novo Testamento. Por incrível que pareça, permanece até hoje. Há muitos anos atrás, eu fui convidado por uma amiga minha, judia, médica na empresa que eu trabalhava, e ela falou, eu vou na sinagoga, você quer ir lá e conhecer? Eu fui, foi uma experiência muito interessante, não entendi muito do culto, porque foi todo em hebraico, aliás, não entendi quase nada, né? Mas os elementos todos que a gente tem hoje na nossa celebração, eles têm no culto deles, que é o louvor, que é a oração, que é a leitura da palavra, e até mesmo, após o culto, tem um momento de comunhão entre eles, onde é servido pão e vinho. É bem interessante isso, né? Então, temos aqui alguns elementos. A gente vê que o crente, a gente fala de crente no Velho Testamento, servo de Deus, né? Aquele que crê no Senhor, que confia no Senhor. Então, são pessoas que adoram a Deus, pessoas que buscam a Deus, e temos aqui alguns textos que falam sobre isso. A gente tem no culto do Antigo Testamento a oração e confissão. Pessoas que buscam o Senhor, que elevam a sua voz ao Senhor, elevam seu pensamento, elevam seu coração, sua vida ao Senhor. E tem no culto do Antigo Testamento também tem um momento de instrução, que é o que a gente vê também, né? Crônicas, Neemias principalmente, mas Deuteronômio também ensinando, olha, estuda, ensina, acompanha, veja, né? Então a gente vê esses elementos todos no Antigo Testamento.